Meus irmãos, se nós soubéssemos o poder que há no nome de Jesus, nós não levantaríamos da cama sem invocá-lo. Nós não sairíamos de casa sem invocá-lo. Nós não começaríamos a trabalhar ou estudar sem invocá-lo. Nós não deitaríamos sem invocá-lo. Porque ao nome do Senhor Jesus, todo joelho haverá de se dobrar no céu, na terra e nos infernos. Invoque o nome do Senhor. Clame o nome do Senhor com fé. E todo o mal se afastará. Meus irmãos, o tema de hoje, de todas as noites, deve ser, se não o mais bonito, é o mais sagrado, o mais sério. É o nome de Jesus. Você que tem aí o livrinho do Exército São Miguel da Quaresma, pode pegar a quinta-feira da quinta semana da Quaresma. É hoje, quinta-feira da quinta semana da Quaresma. O poder do nome de Jesus. Nós hoje cantamos, nós profetizamos, nós já tomamos posse deste nome. O texto base é o Êxodo 34, 1 a 9. Que depois você leia esse texto, nós não vamos aqui lê-lo para podermos aprofundar na reflexão que eu preparei para vocês, o poder do nome do Senhor, o poder do nome de Jesus. Quando nós temos aqui, quando falamos sobre o nome de Deus, sempre é bom partir da revelação do próprio Deus, da revelação de Deus que se dá a conhecer a Moisés. Quando Deus o envia para o Egito para libertar o povo, e depois da sarça ardente, de tudo aquilo, ele tirou as sandálias, ele se descalçou. Deus queria queimar com o fogo do seu amor a face desnuda de Moisés, ou seja, tira tudo aquilo que impede a missão, tudo aquilo que não deixa você tocar o mistério. E Moisés, perante aquela missão, uma missão excelsa, ele vai perguntar, mas eu estou indo lá para libertar o povo, mas se eles perguntarem, quem é que te enviou? Quem que te mandou? Eu vou dizer o quê? Deus disse a ele, diga que o eu sou te enviou. E aqui nós temos o nome de Deus, Yahvé, né, um nome que não se pronuncia, não é claro, nós falamos Yahvé, Javé e outros, né, outras derivações, mas a palavra de Deus, o nome de Deus, ele é como, esse seria o nome de Deus, é um respiro. É um respiro. Quando a criança nasce, qual é a primeira coisa que a criança faz? E ela chora. Nós falamos, quando a pessoa vai falecer, ela deu o último suspiro. As pessoas crentes, as pessoas não crentes, crianças, adolescentes, jovens e adultos, sempre tem essa expressão, é o nome de Deus, é a vida, é o respiro. E no Novo Testamento, nós temos, né, o Yahvé, IHWS, nós temos o nome do Senhor revelado em Jesus. Antes de entrarmos numa parte mais espiritual da pregação, vamos aí para uma parte formativa. Sempre, meus irmãos, sempre. Eu tenho insistido isso. Quem me conhece sabe que é assim que prego. Partir da palavra de Deus, fundamentado no catecismo da Igreja Católica. Precisamos ter o catecismo, ler o catecismo, estudar o catecismo, pregar o catecismo, conhecer a doutrina. E nós temos no parágrafo 430, Jesus, eu faço questão de ler apenas essa primeira parte, atenção aí. Jesus quer dizer em hebraico, Deus salva. No momento da anunciação, o anjo Gabriel dá-lhe como nome próprio o nome de Jesus, Yeshua, que exprime ao mesmo tempo sua identidade e sua missão.
Olha que interessante isso que está nos dizendo o catecismo da igreja. O nome de Jesus, Yeshua, é ao mesmo tempo identidade, é o nome dele. Jesus, Yeshua. Mas ao mesmo tempo que a identidade, é a missão dele. E qual é a missão dele? Salvar a humanidade. Salvar a humanidade. Permita-me, você que é papai e mamãe, você que é jovem, você que é namorado, você que quer casar, se Deus quiser, você que quer ter filhos, atenção no que eu vou explicar agora. Não fique colocando nome em filho, em filha, sem saber o significado e sem buscar neste nome um significado. Quando as pessoas dão nome para os filhos, que aqui eu não vou dizer nome nenhum, não é? Mas pelo amor de Deus, hein? Pelo amor de Deus, é só Deus tendo misericórdia mesmo. Ao invés de buscar um nome consentido, um nome bíblico, um nome que traz consigo identidade e missão, como é o nome de Jesus. Eu louvo, ela está aqui, ó, vocês estão vendo ela, eu estou vendo ela aqui, ó. Eu louvo muito a minha mãe, porque foi o próprio Deus, o Espírito soprou no coração dela para me colocar o nome de Christian Shankar. Claro, eu passei anos sem saber o que era o tal do Shankar. Foi depois, lá na frente dos meus estudos, que um dos professores que falava várias línguas decifrou para mim. Então, Christian, como todos os nomes, Cris, Cristiano, Cristina, Christopher, é seguidor de Cristo. Seguidor de Cristo. Shankar é aquele que leva alegria, aquele que nasceu para levar alegria. Então eu tento ser o meu nome, além de Christian Shankar ser o meu nome, para mim se tornou uma missão. Christian Shankar é aquele que segue a Cristo levando alegria. Então eu tenho que ser um padre alegre, eu tenho que ser uma pessoa alegre, porque é a minha identidade e minha missão. E graças ao bom Deus, sem mérito algum da minha parte, ele me chamou ao sacerdócio. Então, Padre Christian Shankar, padre, o que foi consagrado, o que foi separado, aquele que é pai. Então, o meu nome vai representar mais ou menos assim: aquele que foi consagrado, ungido, seguindo a Cristo, levando alegria. Olha que bênção, olha que bênção. Todo papai e mamãe deveria ter na cabeça isso. O nome do meu filho traz consigo identidade e missão. O catecismo vai dizer que o nome de Jesus revela ao mesmo tempo a sua identidade e a sua missão. Uma vez que só Deus pode perdoar os pecados, é Ele que, em Jesus Cristo, seu Filho eterno feito homem, salvará o povo dos seus pecados. Em Jesus, portanto, Deus recapitula toda a história da salvação em favor dos homens. Então aqui nós temos também algo que nós cristãos católicos precisamos saber. Por que que Jesus veio a este mundo? Por que que Deus enviou o seu Filho para morrer, viver a sua paixão, depois de tudo, também a sua ressurreição? Aqui está a resposta: para nos salvar. Jesus veio para perdoar os nossos pecados. Ele é Salvador, Ele é Redentor. E eu dizia hoje, na homilia da missa da manhã, aqui para os consagrados do Instituto, também muitos participaram de casa, às 6:30 da manhã, a respeito do Cristo, que o nome é Jesus, Yeshua. Deus é poderoso para nos salvar, que Deus salva. Cristo não é nome do Senhor. Cristo é aquilo que Deus fez com seu Filho. E o que Deus fez com seu Filho? Ele ungiu no Espírito Santo e no poder. Então, no Catecismo da Igreja, no versículo 436, nós temos: Cristo vem da tradução grega do termo hebraico Messias, que quer dizer ungido. Então, é como se eu dissesse Jesus Messias, se fosse no hebraico. Do grego é Christos. Então deu Jesus
Cristo. Então é sempre bom que nós falemos não apenas Jesus. Ah, Jesus não. Jesus Cristo. Esse Jesus histórico, ele é o Cristo da fé. Jesus é Deus. Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade encarnada. Ele é o Emanuel, Deus conosco. E aqui, já desde eu falar algo, senão eu vou me esquecer, e não posso me esquecer, quando eu falo o nome de Jesus, eu estou falando a pessoa de Jesus. Em nome de Jesus, eu lhe digo, este em nome é na pessoa do Senhor. Um só Deus em três pessoas. Deus que é Pai, que é Filho e Espírito Santo. Em o nome do Senhor Jesus, eu estou falando na pessoa de Jesus. Jesus Cristo. Deus é poderoso para nos salvar e Ele foi ungido. Aí o catecismo depois continua falando sobre Jesus Cristo, o Filho único de Deus, vai falar sobre o título de Senhor, que é muito interessante, mas eu não vou entrar nisso, senão nós não vamos para aquilo que foi preparado, que é o nome de Jesus, o poder do nome de Jesus. Num outro momento, você pode aí ler o catecismo ou talvez uma outra pregação no momento propício. Meus irmãos, você que sempre acompanha com papel e caneta, pegue aí que você vai gostar de anotar algumas coisas. Quando o assunto é o poder do nome de Jesus, você precisa entender que você não precisa ser ninguém. Você precisa ter noção de que você é portador de alguém. É isso que o diabo não quer que você saiba. É isso que o mal não quer que você saiba. Que você é portador de alguém. E este alguém está no nosso coração, pela comunhão que recebemos, pela escritura que lemos e meditamos. Então este poder do nome do Senhor Jesus é de alguém que quer se unir a nós. Eu falava isso na pregação de ontem, sobre a intimidade com Deus, sobre a amizade com Deus. Falei um pouco sobre a importância da Eucaristia, a Santa Missa, a comunhão. Dei aqui para vocês o testemunho do cardeal Vantuan. Então nós precisamos entender que nós somos portadores de alguém, e este alguém é nosso Senhor. Este alguém é nosso Senhor. Tanto é que depois da nossa crisma, quando nós somos também ungidos, nós somos convidados a sermos outro Cristo, alter Christus. Isso acontece de maneira plena na vida do sacerdote, mas na vida de todos os fiéis leigos. Você que já foi crismado, você é um outro Cristo. Christos, do grego, é ungido, que vem do termo do aramaico Messias. Então veja que bonito. Nós devemos ser no mundo um outro Cristo. Nós que estamos unidos nele. Ele é a videira, nós somos os ramos, então nós somos portadores dele. Quando nós comungamos, nós nos tornamos uma coisa com ele, ele se torna uma coisa conosco. Se você não assistiu e não participou da pregação de ontem, vale a pena você assistir. Nós refletimos sobre tudo isso, o tema foi intimidade com Deus. Intimidade com Deus. Atos 4:12. E não há salvação em nenhum outro. É isso que o mundo não aceita, mas é isso que nós não vamos abrir mão também não. É isso que o mundo não quer saber, mas é isso que nós vamos pregar, porque é a verdade. E não há salvação em nenhum outro, só em Jesus. Porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Aqui eu não vou dizer nome de A e nem nome de B, mas falando a coisa clara para você me entender, fora de Jesus não há salvação. Não há um outro nome pelo qual
sejamos salvos. E quando nós falamos do poder do nome de Jesus, é preciso trazer 3 situações. Antes de Jesus nascer, um anjo falou a José, anote o texto, é Mateus 1:21. Segundo, falou a Maria, Lucas 1:31. E quando ele foi circuncidado, Lucas 2:21. Permita-me ler os 3 textos rapidamente. Primeiro texto: e dará luz a um filho, e chamarás com o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O nome de Jesus. Segundo texto: e eis que em teu ventre conceberás e dará luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor lhe dará o trono de Davi seu pai. E o terceiro texto: e quanto os outros dias foram cumpridos, para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus. Então veja como que o nome de nosso Senhor, ele está na origem de toda a história. Aqui nós temos 3 textos. O anjo falou a José, falou a Maria, e o nome de Jesus volta na circuncisão. E é preciso tomar posse deste nome no nosso coração. Se o nosso nome, atenção nisso aqui, se o nosso nome está gravado, está tatuado nas mãos de Deus, nós precisamos ter no nosso coração tatuado o nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Precisamos escrever o nome do Senhor no nosso coração. Precisamos amar o Senhor com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa vida, com toda a nossa missão, com toda a nossa vocação, cada um no seu estado de vida. Eu como sacerdote, você como pai de família, você como mãe, como jovem, estudante, trabalhador. Certa vez, uma catequista estava falando sobre Jesus no coração. Jesus no coração. E ela perguntava então para aquelas crianças que ali estavam: quem tem Jesus no coração? Todos. Eu. Um lá fez assim, ó. A catequista: não faça isso. Não faça isso. Se é uma criança tão boazinha, agora você está falando que Jesus não está no seu coração? Não, mas não está não. Está. Jesus está no seu coração. Não, catequista, não está não. Não, meu filho. Mas eu estou te ensinando, estou falando que ele está. Não está não. Mas por que você está falando que Jesus não está no seu coração? É porque eu estou tendo aula agora na escola de geografia. E eu aprendi que tem país maior e país menor. O Brasil é tão grande, catequista, que tem um tanto de país na Europa que cabe um tanto dentro do Brasil. Tão grande que é. Minas Gerais mesmo, cabe 3 países de Portugal. A catequista: nossa, está estudando mesmo, hein? Tô. Por que tem a ver isso que você está falando? Com Jesus no seu coração. Uai, catequista, você não entendeu, não? Olha o tamanho do meu coração e olha o tamanho do coração de Jesus. Ao invés de eu falar que Jesus está no meu coração, eu prefiro acreditar que eu estou no coração de Jesus. E todos da turma aplaudiram. Esta intimidade com o nome do Senhor Jesus, aquele que me salva, que me redime, que me mantém de pé, ele me coloca no coração de Jesus. Eu estou no coração do Senhor. Isso é muito bonito. E toca não apenas as crianças, mas nós que temos uma vida de luta, uma vida de busca de santidade, precisamos ter esta noção: aonde eu estou, aonde a minha vida se funda, aonde eu construí a minha história, em cima da rocha que é Jesus. Eu estou no seu coração. Eu estou no seu coração. Como se referir
ao nome de Jesus. Anunciar a salvação. Deus salva Jesus Cristo. Primeiro, nós somos chamados a evangelizar. Quando nós falamos do nome de Jesus, nós somos evangelizadores. Lucas 24, 46 ao 47. E disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão a todos os pecados. Então existem duas formas para que nós possamos anunciar a salvação em nome de Jesus. E quais são essas duas formas? Primeiro, crer. Segundo, pregar. É muito complicado, meus irmãos. Eu não estou falando do nome de A ou de B, tá bom? Só estou falando do ensinamento. É muito difícil alguém que prega, mas não crê. Não sei se você sabe disso. Mas quando uma pessoa fala daquilo que ela não acredita, aparece na testa dela a palavra mentira. Ela não vê, mas todo mundo está escutando e fala assim: acho que nem ela acredita naquilo que ele está falando. Porque a pregação, ela é precedida pela fé. Então há duas maneiras de anunciar a salvação em nome de Jesus. A primeira é crendo, a segunda é pregando. Crendo, 1 João 3, 23. Ora, o seu mandamento é esse, que creiamos em um nome do seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o seu mandamento. E aqui nós temos também a pregação, Atos 9, versículo 15. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome para os gentios. Então cremos no nome do Senhor Jesus e pregamos em nome do Senhor Jesus. E aqui eu te pergunto, você tem falado em nome de Jesus, anunciando a salvação? Você fala de Jesus para as pessoas? Você mostra uma pessoa entusiasmada quando você prega o evangelho, quando você anuncia a salvação? Creia e pregue o nome de Jesus. Acredite e pregue o nome de Jesus. Segundo, usar o poder do nome de Jesus para declarar bênçãos. Quando eu digo com fé, em nome de Jesus, eu abençoo. E há duas formas para declarar bênção. Eu acabei de falar das duas formas de pregar, de anunciar o nome do Senhor. Primeiro a fé, depois a pregação. Estou agora em declarar bênçãos. Primeiro, cura, e segundo, libertação. Por isso nós falamos, oração de cura e libertação em o nome do Senhor. Primeiro, a cura, Atos 3, versículo 6. Vai anotando esses textos aí. Eu sei que anotar o versículo você não consegue, mas anote pelo menos a citação. Cura, Atos 3, versículo 6. Pedro, porém, disse: não possuo prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Olha, a cura acontece pelo poder do nome de Jesus. E não apenas cura, também libertação. Atos 16, versículo 18. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dele. E no mesma hora ele saiu. Então, pelo nome do Senhor se opera a cura e pelo nome do Senhor se opera libertação. E a minha pergunta é: você tem declarado bênçãos em nome de Jesus? Em vez de ficar reclamando do marido, reclamando da mulher, reclamando de filho, você deveria dizer dentro de você: eu te abençoo em nome de Jesus. A minha casa é um lugar abençoado em nome de Jesus.
Em nome de Jesus, eu declaro a minha cura física, a minha cura emocional, a minha cura espiritual. Em nome de Jesus, eu declaro que o meu trabalho está liberto de toda inveja. Então nós precisamos usar o nome de Jesus para declarar bênçãos. Porque o demônio quer que você declare maldição. E nós devemos declarar bênçãos. E terceiro, aí vem a nossa vida de oração, orar segundo a vontade de Cristo. Primeiro eu falei sobre anunciar Jesus como Salvador. Estou só recapitulando, que assim você guarda. Bem esquemática a minha fala. Primeiro, anunciar o nome de Jesus como, eu já passei aqui, crer e pregar. Segundo, declarar bênçãos, cura e libertação. Terceiro, orar segundo a vontade de Cristo. Que são também dois, agradecer e confessar. Anote o texto de 1 Coríntios 1:2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Jesus Cristo, chamados santos com todos os que em todo lugar invocam o nome de Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Senhor deles e nosso. Então veja a importância de clamar o nome de Jesus para uma busca de uma vida santa. Sem Jesus ninguém é santo, ninguém é bom, ninguém é apto. Se vivemos é por Ele que vivemos, se morremos é por Ele que morremos, mortos ou vivos vivemos para o Senhor, pertencemos ao Senhor Jesus Cristo. E a oração, ela me leva primeiro a agradecer. Efésios 5:20. Dando sempre graças por tudo a Deus Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Gente, aqui é uma formação. É uma formação. Porque muitas pessoas não sabem rezar. Muitas pessoas desconhecem o poder do nome do Senhor Jesus. Estou passando de maneira muito esquemática, muito fácil. E no segundo momento, é necessário a confissão do nome. Agradecer em nome e confessar, Filipenses 2:10, 11, para que ao nome do Senhor Jesus, todo joelho nos céus e na terra se dobrem e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então veja que o pedido, que nem entrou aqui no meu esquema, ele vem depois da gratidão e da confissão. Primeiro você agradece em nome de Jesus, depois você confessa que Jesus Cristo é o Senhor. Minha pergunta é, você tem orado em nome de Jesus? Gente, eu escuto muita gente rezando, e alguns rezam alto, outros rezam baixo, mas raramente alguém que não tem uma formação profunda, ele reza em nome de Jesus. E Jesus disse, o catecismo traz isso, na sua parte sobre oração, que toda oração que fizéssemos, que ela fosse em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quando você participa da missa, você presta atenção nas orações que o padre faz, ou você fica voando lá na igreja? Quem presta atenção já entendeu que toda oração litúrgica, ela é ao Pai, no Filho, pelo Filho, na unidade do Espírito. Ao, pelo, no. Ao Pai, pelo Filho, no Espírito. Até a igreja reza assim liturgicamente. Toda missa, o sacerdote diz, ó Deus Pai, Todo-Poderoso. Aí vai fazer um elogio. Vós que firmastes o universo com o poder da tua palavra. Aí vem a prece. Dai-nos a graça de uma vida santa, buscando cumprir os vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo.
Então a igreja nos ensina a maneira de orarmos. Claro, Padre, eu posso rezar ao Pai? Pode rezar ao Pai. Eu posso rezar a Jesus Cristo? Pode rezar a Jesus Cristo. Eu posso rezar ao Espírito Santo? Pode rezar ao Espírito Santo. Não tem problema nenhum. Ó Deus Pai. Quer ver uma oração ao Pai? Pai Nosso. Você não vê lá nem Jesus, nem o Espírito Santo. Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Você pode rezar a Jesus. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Você está rezando para Jesus, não falou nem do Pai, nem do Espírito. Você pode rezar, vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Você não está falando nem do Pai, nem do Filho. Mas a oração perfeita, a oração litúrgica, ela é feita sempre a Deus Pai, pelo nome do Senhor Jesus, e a oração ela é carimbada, ela é selada pelo Espírito Santo. Falando sobre o nome do Senhor, eu lembrei de um casinho, é simples, mas é bonito porque mostra a fé da criança, né? Dizem que numa outra turma de catequese, a professora estava falando sobre oração e vigilância, para tomar cuidado com o mal, tomar cuidado com o pecado, tomar cuidado com o demônio. Ela viu que na sala havia um Joãozinho, toda a sala tem um Joãozinho, ele só ficava rindo lá, não estava prestando atenção não. Ficava rindo, não estava levando a coisa muito a sério. Aí ela falou assim, Joãozinho, você fica rindo para você ver. Eu quero ver você rir o dia que você estiver lá na sua casa e o capeta bater na porta. Aí o Joãozinho deu uma risada mesmo. Ela falou, você está rindo de quê? Não, tia, porque o dia que o capeta bater na porta, eu peço para Jesus atender. Ou seja, ele tinha uma intimidade tão grande com o Senhor que ele não temia o mal. Ele não estava se preocupando com o inferno. Ele estava ocupado com as coisas do alto, com as coisas de Deus. Tudo que fizerdes, seja em palavra ou ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças ao Pai. Meus irmãos, se nós soubéssemos o poder que há no nome de Jesus, nós não levantaríamos da cama sem invocá-lo. Nós não sairíamos de casa sem invocá-lo. Nós não começaríamos a trabalhar ou estudar sem invocá-lo. Nós não deitaríamos sem invocá-lo. Porque ao nome do Senhor Jesus, todo joelho haverá de se dobrar no céu, na terra e nos infernos. Invoque o nome do Senhor. Clame o nome do Senhor com fé. E todo o mal se afastará. Veja na Sagrada Escritura quantas pessoas clamaram pelo Senhor e tiveram a sua vida mudada. Clamaram pelo nome e clamaram pela pessoa. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi é Messias, né? Como você falasse, Jesus é o Messias, ou Jesus Cristo. Tende misericórdia de mim. Aquele que clama o nome de Jesus é ouvido, é atendido, e o Senhor o libertará de todas as dores. Reze o terço do nome do Senhor Jesus. Procure aí no Google, terço do nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. É um nome que tem identidade e missão ao mesmo tempo. Meus irmãos, fiz questão, foi proposital, de uma pregação mais formativa, uma pregação mais introspectiva, que nós não estamos brincando com o nome do Senhor. Nós precisamos levar o nome de Jesus a sério. E aqui, me perdoe se vai tocar alguns, intimidade não quer dizer falta de respeito.
Nós podemos ter intimidade com Jesus, mas mantendo-nos como criaturas e Deus como Criador. Então há muitas pessoas, até na igreja, não sei se é para chamar atenção, para estar um de bonitinho, para estar um de íntimo, que fica, porque o Jesusinho, porque o Jesusão, porque o Christopher, Jesus Christopher, e as pessoas acham graça nisso aí. Não há graça nenhuma nisso. Padre, isso é intimidade, isso é falta de respeito. Isso é falta de respeito, é falta de noção, é falta de oração, é falta de estudo. Os demônios tremem perante o nome de nosso Senhor. E nós não podemos ficar brincando com este nome, principalmente os que se dizem pregadores da palavra. Nosso Senhor Jesus Cristo. É este o nome que treme o inferno. Nós não podemos mostrar uma intimidade onde se perde a noção de adoração. Deus, Ele é íntimo a nós, mais do que nós mesmos. E nós somos chamados a estar no coração dEle, mas nós não estamos em pé de igualdade. Ele é Deus, nós somos criaturas, nós somos filhos pelo Senhor. É por Jesus que somos filhos do Pai, remidos pelo Filho, santificados pelo Espírito Santo. Então você que tem zelo pela igreja, você que tem zelo pelo Senhor, você que entendeu a profundidade do nome de Jesus, quando você vê alguém, principalmente a nossa igreja, porque roupa suja se lava em casa, eu estou falando aqui para católicos, você precisa na caridade chamar esta pessoa, falou: meu chapa, gostei da sua pregação, você foi engraçadinho, etc. Mas por favor, não fica falando Jesusão, Jesusinho, Christopher, Cris, JC, o JC, o cara. Peraí, meu filho, você está falando alguém da sua família? Você está se referindo a nosso Senhor como se fosse do seu grupo de passeio, o seu grupo de pagode? Por favor, gente, vamos, eu estou escutando as risadas das irmãs lá fora. Vamos levar Deus a sério. Vamos levar o nome de nosso Senhor a sério. Brincadeira à parte, há muita falta de respeito. Há muita coisa que está deturpando a nossa fé. E eu finalizo com o respeito que o judeu, que o israelita tem pelo nome de Deus. Uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava nos santos dos santos, lia o nome de Deus e ele gritava aquele nome e o povo chorava. Como eu disse, a gente fala Javé, Yavet, mas é um respiro. Aí, o Antigo Testamento tinha toda aquela adoração, aquele respeito pelo nome de Deus. Aí eu não estou entendendo hoje, pregadores da palavra brincando com o nome de nosso Senhor. Vamos levar Jesus a sério, porque Ele nos leva a sério. E é muito importante o nome de Jesus e o nosso. Quem já tem, meus irmãos, paciência. Quem já tem, paciência. Mas o meu conselho, e aqui eu estou falando, não dá tempo, que nós já estamos no final da pregação, mas o meu conselho, você que tem criança pequenininha, você que tem neném, não deixe apelido. O nome da pessoa é sagrado. Deus tem escrito nas mãos dele o nosso nome, não é o apelido. Você não acha que você vai chegar no céu, o anjo vai falar assim: ô cabeção, ô varapau, ui. Não, meu filho, é o seu nome. O seu nome é muito importante. O nosso nome está gravado nas mãos de Deus. O nosso nome, eu li para você no Catecismo da Igreja, o nosso nome traz consigo identidade e missão. Identidade e missão.
Aí tem aquele caso, com essa eu finalizo, né? Vocês vão rir, mas é para chorar. Jesus estava muito misericordioso. Ele diz no céu assim, olha, vamos acolher as pessoas. Quando as pessoas chegarem, peça que as pessoas soletrem o nome de alguém. O nome de alguém. Tá bom. As pessoas estavam chegando. Aí chegou um, São Pedro falou assim, soletre para mim, João. Aí a pessoa, J-O-A-O. Pode entrar. Oh, obrigado, Senhor. Que bênção. Aí chegou outro. Soletra para mim, Ana. A-N-A. Ótimo. Pode entrar. Seja bem-vindo. Oh, alcancei a salvação. Deus é misericordioso. Aí chegou um rapaz. Soletre para mim, Ramon. R-A-M-O-N. Tá certo, pode entrar. Aí o anjinho da porta precisou sair. Estava passando uma bem-aventurada. Falou, filha, faz favor. Fica aqui na porta do céu para mim um pouquinho. E quando as pessoas forem entrar, você pede para soletrar um nome. Se a pessoa soletrar certo, ela pode entrar. Ah, então tá bom. Vou ficar aqui então. Quem é que aponta lá no fim do céu chegando? O ex dela. O ex que traiu, que batia, que bebeu, que teve uma mulherzada danada. Ela falou assim, eu vou ser misericordiosa com ele. Vem cá, bem, vem cá. Ele chegou e falou assim, olha amor, eu estou aqui na porta, eu não fico aqui não. Estou aqui hoje para receber você. E para entrar aqui hoje não é sempre assim não. Hoje está assim. Você só tem que soletrar um nome. Soletrou certo, entra. Soletrou errado, desce. Ô amor, tá bom. Qual que é o nome? Soletra para mim aí. Arnold Schwarzenegger. Soletra aí. Coitado. Perdeu a salvação. Porque acertar isso aí, meu filho, nem eu acho que o próprio cara está acertando. Então, meus irmãos, é só para você entender a sacralidade do nosso nome. Se o nosso nome é sagrado para Deus, o nome de Deus tem que ser sagrado para nós. E não há outro nome pelo qual devamos ser salvos, Jesus Cristo. Então veja quanta coisa em pouco tempo nós aprendemos hoje. No catecismo, Jesus e Cristo. E aprendemos a maneira de pregar o Senhor, aprendemos como lidar com o seu nome, através da confissão e como declarar bênção em nome do Senhor Jesus. Então que nós tenhamos uma noite de um sono restaurador, que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família, abençoe o exército de São Miguel, para que o nome do Senhor Jesus esteja nos nossos lábios e no nosso coração, porque um dia seremos salvos em nome de Jesus. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.